Paz do Senhor para todos os irmãos do Grupo Buscando a Deus, uma ótima tarde de domingo para todos. Amém, irmãos? Irmãos, vamos dar continuidade no propósito da leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, amém? Falta bem pouco para nós terminar a Bíblia, né? 2. Aí, irmãos. Depois de amanhã, eu creio que a gente já termina de ler a Bíblia, né, irmãos? Daqui 2 dias nós terminamos de ler a Bíblia. Mas amém, né, irmãos? Já tá acabando, já tô ficando triste, né? Mas se Deus quiser, depois que nós terminar, nós vamos fazer outro propósito, né, irmãos? Mas vamos dar continuidade a meio-dia. Minha mãe parou no capítulo 4, verso 10 de 1 Pedro, tá? Não é 2 Pedro, não. Capítulo 4, verso 10, vamos dar continuidade no verso 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem permanece a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis-se pelo nome de Cristo, pois sois vituperados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum vos padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, como se padece como cristão. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo de que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, o qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se os justos apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe da sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Os deveres dos anciões e dos jovens, humildade e vigilância. Capítulo 5. Aos presbíteros que então... Cadê a coisa? Tem não. Aos presbíteros que são entre nós, admoestos, eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar,
apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, sendo cuidado dele. Não for por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, nem mas de ânimo pronto, nem de como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, o qual, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, a vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede sobre os sujeitos uns aos outros, e revestir-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sombrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem todos os vossos irmãos no mundo. Votos e saudações finais. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, pois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos sauda, e meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculos. É ósculo, né? Não é óculos, é ósculo. De caridade, a paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Agora, irmãos, vamos passar para a segunda epístola universal que segundo escreveu o apóstolo São Pedro. Amém? Agora é 2 Pedro. Acho que deve ser bem pequenininho, né, também. É o de 3 esse. E depois nós vamos passar para João, 1 João. Deixa eu ver, irmãos, quantos livros falta. Falta 2 Pedro, João, 2 João e Judas e depois Apocalipse, né, irmãos? Então falta bem pouquinho. Daqui 2 dias nós vamos acabar de ler a Bíblia, né, irmãos? E eu já tô tão acostumada em ler a Bíblia, né, que daí eu vou sentir saudade de ler, né, irmãos? Mas depois desse propósito, quando acabar, estamos com ideia de fazer outro, né, irmãos? Segunda Epístola Universal, segundo escreveu o apóstolo Pedro, né? 2 Pedro, prefácio e saudação, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, os que conosco alcançaram fé igual preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus
e de Jesus nosso Senhor, deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo, eu já li. Verso 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. E a ciência tem a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade o amor fraternal a caridade, porque se em vós houver aumentarem estas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem estareis no conhecimento de vosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca, jamais tropeceis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem saiba que estejais confirmando na presente verdade. E tendo por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertai-vos com admoestação, sabendo que brevemente hei de deixar a este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já tem revelado, mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente composta, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu filho amado, em que me tenho comprazido. E ouvindo esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estarmos atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura e de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, os falsos mestres, capítulo 2. E também houve entre o povo falso profeta, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias da perdição e negarão o Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição.
e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais de 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e ordenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiedamente, e livrou o justo Ló, enfardado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação dos piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados, mas principalmente aquele que segundo a carne anda em concupiscências de imundícia e desprezam as abominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas esses, como animais irracionais, nos seguem a natureza, feito para serem feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Cadê o meu vô? Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e maculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, todos os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, e engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve repreensão da sua transgressão, e mudou o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, e engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções daqueles que se estavam afastados do que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de
de quem alguém é vencido, do tal fazer-se também servo. Quando se, depois de serem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado por pior do que o primeiro. Bem melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada, o despojador de lama, a vinda do Senhor. Capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais despertos com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências, dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam nos céus e a terra, que foi tirada da água, por meio da água subsiste, pela qual coisas apareceu no mundo de então coberto com águas do dilúvio, mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, que se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e elementos ardendo, se desfarão a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de aparecer todas essas coisas, que pessoas vos convém descer em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, para que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, que habita a justiça. Pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculado e irrepreensível em paz, e tende por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabeis isto de antemão, agradai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados,
e descansai da vossa firmeza. Antes cresci na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Agora, irmãos, vamos para 1 João, amém? Aí nós vamos ler 1 João, depois 2 João, depois Judas e por último Apocalipse. Então tá faltando mais 4 livros, né? No caso agora tá faltando mais 3 livros, né? Então amém, né, irmãos? A palavra da vida foi manifestada na carne, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Aqui, irmãos, os versos aqui no início é pequeno, mas depois vai começando a ficar maior, né? O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, e que vimos ouvindo isto, vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa multidão seja com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas que escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Deus é luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. E esta é a promessa que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, mas com ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de acordo de todo pecado. A confissão dos pecados e o perdão de Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e ele não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. A observação dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo. E nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra de que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro. Nele em vós por vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Amém, irmãos? Até aqui, se eu li apressado aqui no final, os irmãos me perdoem.
um ótimo domingo para todos os irmãos. Amém? À meia-noite minha mãe dará continuidade no verso 9.